O Livro dos Médiuns, nós vamos ver agora o capítulo 4 da segunda parte. Então, o Livro dos Médiuns, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Nesse capítulo 4 nós vamos ver a teoria das manifestações físicas. E aqui o Kardec traz informações bastante interessantes que ele vai mostrando para nós como que começou, de que forma foi iniciado o trabalho e por que toda teoria pode ser confirmada a partir do momento em que se coloca as manifestações espíritas. Eles faziam as colocações deles, como que se processavam os fenômenos físicos. A espiritualidade vinha e dava uma explicação tanto quanto diferente, e sempre isso ia se repetindo até quando se estabelece então um padrão de comunicação, como que ela se dava, partindo dos espíritos, conforme a gente vai ver agora. Tem a teoria das manifestações físicas, movimentos e suspensões, os ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos. Então são os temas que serão abordados nesse capítulo 4. 72. Demonstra pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria. Trata-se agora de saber como se efetua essa ação, como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Então, de que forma que esses corpos mexiam? Era um fato. As pessoas estavam lá, estavam vendo aquilo que estava acontecendo, as mesas giravam, mexiam, levavam, conforme já tem tópicos aqui, que ela levava até o teto, caía e às vezes quebrava, para não deixar dúvida de que estava acontecendo realmente um fenômeno. Então, qual era o motivo, como isso se processava, como isso estava acontecendo, de que forma isso acontecia? Então, e é isso que o Kardec vem fazer o questionamento. E interessante a forma como foi conduzido todo o trabalho, todo o estudo. Uma ideia se apresenta muito naturalmente, e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa pela qual longe estávamos de esperar. Os espíritos a combateram, constituindo isto a prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Então, o que ele está dizendo? Eles desenvolveram uma ideia. Isso acontece desse jeito. E vem os espíritos e dão uma outra explicação, mostram que as coisas acontecem de uma forma totalmente diferente, dão uma outra visão da realidade, dão uma outra noção de realidade para aqueles fenômenos que estavam acontecendo. Então, aí, conforme o Kardec deixa bem claro, que isso simplesmente mostrava a realidade dos fenômenos e como esses fenômenos se processavam. Então, pela qual longe estávamos de esperar a forma com que eles estavam dando a explicação. Vocês imaginam que vários cientistas, porque as pessoas que estavam estudando os fenômenos espíritas, eles seguiam as técnicas científicas de pesquisa. Então eles estavam lá fazendo aquelas pesquisas, eles desenvolvem toda uma teoria sobre o assunto. Aí, quando vão para a comunicação com os espíritos, que nessa época era bem rudimentar, ainda era por panchetas, por pancadas, e vem uma explicação muito diversa, muito diferente. Ora, essa primeira ideia, todos as podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Então, a primeira ideia, a primeira monta de informações que estavam tendo, todas as discussões que tinham a respeito, muita gente poderia ter. Mas aquela que os espíritos trouxeram, então ela teve totalmente uma construção diferente, teve todo um aspecto diferente de tudo que se tinha pensado até então. Então nós temos que procurar observar a forma com que as informações eram passadas, a forma com que os textos eram trazidos, diferiam muito daquilo que as pessoas tinham ideia. Vocês imaginam? Sem nós conhecermos a doutrina espírita, sem estudarmos a doutrina espírita, levantarmos uma hipótese. Como que isso acontece? E alguém traz para a gente um conjunto de ideias, um conjunto de teorias, e a gente vai acreditando daquela forma, vai tentando aperfeiçoar aquela forma, e de repente esses espíritos chegam e falam assim, não é nada disso. O caminho não é esse, não é por aqui, é por cá. Tem que ter muita sintonia superior, como Kardec demonstrou ter o tempo todo da codificação,
para não assumir o milindre e falar, não vou fazer mais isso não. Que isso? Foi totalmente contra mim, as minhas ideias sendo desconsideradas. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente falou, olha, nós não havíamos pensado nisso antes. Isso acontece muito com a homeopatia. A gente vai dar as explicações, trazendo para uma coisa mais prática, de como ela funciona, de como ela age no nosso organismo. E as pessoas falam, não, nunca estudei isso, não é dessa forma não. E vem tentando explicar a homeopatia do ponto de vista da alopatia. Forma essa que não vai dar certo, que não vai funcionar. Sem dificuldade, se reconhecerá quanto é superior a que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que, com a nossa, não encontravam explicações satisfatórias. E ele ainda admite mais. Essas ideias que foram trazidas eram superiores àquelas que eles tinham. Né? Se bem que menos simples. Então a explicação era superior e mais complexa do que aquelas que eles imaginavam. Certo? Assim como trouxe o complemento, porque aquelas ideias que o Kardec e toda a sua equipe tinha antes, não davam explicação plenamente satisfatória para os fatos. Isso é importante a gente entender, que os fatos, conforme são mostrados, conforme são abordados, diferem da forma que pensavam que deveria ser para aquela forma que os espíritos mostraram que era. Então são duas situações distintas, uma como se imagina que as coisas são, e a outra explicação real de como as coisas são. E assim, a gente vai vendo a necessidade de aperfeiçoamento, a necessidade de buscar entender as coisas e principalmente ter a humildade de saber que nunca estaremos plenamente certos e até hoje nunca estaremos plenamente certos de nada aqui na Terra. Porque a todo momento alguma coisa vai ser modificada, alguma coisa vai ser aperfeiçoada, porque nosso conhecimento ainda está em construção, por mais que achemos que a Terra esteja muito evoluída, que o mundo esteja muito evoluído.